Seja muito bem-vindo a esse canal de investimentos. Meu nome é Júlio César e hoje a gente vai falar sobre 7 mentiras sobre pessoas ricas que as pessoas pobres ainda acreditam. Mas antes da gente começar aqui o vídeo, eu gostaria de te pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também não deixe de curtir o vídeo, porque de alguma maneira o YouTube recentemente tem identificado que os vídeos que você curte são os vídeos relevantes para você. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de curtir o vídeo para que eu possa te mostrar mais conteúdos como esse, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. Bom, é muito comum que vejamos pessoas pobres financeiramente falando, ou então até pessoas que ainda não tenham atingido a riqueza, com ideias pré-concebidas a respeito de pessoas ricas. E eu tô aqui para mostrar 7 dessas mentiras que se conta por aí sobre pessoas ricas, mas que necessariamente não são verdade. E a gente pode começar aqui com a primeira mentira que se ouve por aí, dizendo que todo rico é desonesto. Isso é algo muito comum de se ouvir, mas a gente pode fazer um cálculo rápido e te dar alguns exemplos aqui para ficar claro que não necessariamente todo rico é desonesto. Primeiramente, se você investir mensalmente R$ 1.500 durante 15 anos a uma taxa de 15% ao ano, você vai ter, ao final desses 15 anos, um patrimônio de R$ 1 milhão. E convenhamos, investir R$ 1.500 por mês é algo totalmente possível para muitas pessoas. Então por que achar que alguém que acumulou R$ 1 milhão dessa forma é alguém desonesto? Eu acho que não faz muito sentido. Da mesma forma, se você por acaso entrar em um concurso público, digamos, e você ganha nesse concurso público, ou pode até ser em qualquer outro emprego, e você ganha R$ 20 mil por mês. É claro que é um salário bem alto, mas muitas pessoas ganham esse salário no nosso país. Então imagine que você ganhe R$ 20 mil por mês. Em cerca de 4 anos, até um pouco menos, considerando o ano com 13 meses, né, seriam os 12 mais o 13º, em cerca de 4 anos, você teria acumulado um patrimônio de R$ 1 milhão. Ou seja, também mostramos que nesse caso, não necessariamente a pessoa é desonesta, simplesmente ela estudou, passou num concurso, numa prova, ou então passou num processo seletivo de alguma empresa, galgou de alguma forma aqueles níveis que permitisse que ela ganhasse esse valor e acumulou o patrimônio, certo? Então assim, mais um exemplo de que não necessariamente ricos são pessoas desonestas. E da mesma forma, se por acaso você monta um negócio, por exemplo, de roupas, eu quero montar um negócio de vestuário, e eu venda 20 peças de roupa por dia, cada peça dessa lucrando R$ 40, certo? Imagino que você venda uma peça a 60, outra a 100, outra a 200, mas digamos que na média, cada peça dessa você venda lucrando R$ 40. Então, o que vai acontecer? Num prazo de cerca de 5 anos, você vai ter faturado na sua empresa o equivalente a R$ 1 milhão. Mais uma vez provando que não necessariamente você fez algo desonesto para adquirir esse valor. Então assim, a gente vê que isso é muito comum. A gente vê muitos empresários, muitos empreendedores que faturam esse valor, muitas pessoas que estudam, passam em concursos públicos, conseguem acumular esse valor, pessoas que investem também conseguem acumular esse valor. Então por que acreditar que todo rico é desonesto? Eu acredito que isso vem muito mais da crença de que a gente vê com certa frequência ricos políticos que são desonestos, corruptos. Também vemos alguns empresários que exploram os trabalhadores, alguns empresários, eu não posso dizer nem que são muitos, mas realmente alguns empresários exploram trabalhadores. Da mesma forma, algumas pessoas que nos parecem ricas porque esbanjam carros, esbanjam aviões, eles mostram muito, aquela luxúria muito grande, e isso passa a impressão de que aquelas pessoas conseguiram aquele dinheiro de alguma maneira fácil. Então, de toda forma, tudo isso que eu mostrei aqui causa a impressão para as pessoas que o rico de alguma maneira é desonesto, mas eu mostrei para vocês que não necessariamente, e a gente ainda pode provar isso de uma outra forma. Se você pegar a lista da Forbes dos bilionários, você vai perceber que existem empresários e investidores na sua maioria. E a gente percebe que os empresários são pessoas que vendem um produto. E se você for pegar a lista da Forbes, você vai ver empresários como o dono da Amazon, o dono da Apple, Warren Buffett e vários outros. O Bill Gates, dono da Microsoft, que criaram produtos que de alguma forma eu e você utilizamos todos os dias. Então a gente vê que na verdade essas pessoas não fizeram fortuna roubando de alguém ou sendo desonestas, não, simplesmente criaram alguma coisa que é muito desejada por milhões de pessoas.
Dessa forma elas fizeram fortuna. Então essa primeira crença está muito clara que não é verdadeira. Nem todo rico é desonesto, na verdade pouquíssimos ricos são desonestos. Alguns fazem estardalhaços e parece que são a maioria. Então eu acho que fica muito claro aí que esse primeiro é um mito. O segundo mito, que é a segunda mentira que as pessoas acreditam sobre ricos, é que os ricos têm necessariamente os pais ricos. Os ricos vieram de berço de ouro, né, que é o famoso ditado popular. Mas a gente tem que pensar de uma forma diferente. Por quê? Vejamos o seguinte, é natural que a gente veja muitos ricos quando eles esbanjam o seu patrimônio, correto? Como a gente está falando aqui, a gente acaba vendo na rua aí muita gente esbanjando carros, vivendo na luxúria, iates e barcos, e a gente acredita que esses realmente são os ricos. Mas existem outros 90%, 95% de ricos que não estão nem um pouco preocupados em esbanjar dinheiro porque têm mais o que fazer. Então a verdade é que, realmente, alguns poucos ricos têm pais ricos, mas não são todos. Inclusive a maioria deles fez fortuna por si próprio. E de outra forma a gente também tem que pensar, mesmo desses poucos que têm pais ricos, de onde veio a fortuna dos pais? A maioria deles fez fortuna por si próprio, montou impérios que vieram do nada. Muitas pessoas, inclusive muitos estrangeiros que vieram para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial, muitas vezes fugidos da guerra, vieram para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás e fizeram fortuna por meio de muito trabalho, muito suor, muita perseverança. Então fica muito claro que esse ponto 2 também é um mito. O terceiro mito, terceira mentira que as pessoas acreditam sobre ricos é que ricos vivem esbanjando. A gente já falou um pouquinho sobre isso nos dois primeiros, mas só para você entender bem. Certa vez, Carlos Wizard, que é um dos bilionários brasileiros, ele foi o criador da escola de língua inglesa, Wizard, ele certa vez falou que ele era muito julgado muitas vezes porque tinha helicópteros para que levassem ele de um lado para o outro em São Paulo, tinha aviões que permitissem o transporte, e ele era criticado por isso. Por que ele não podia ter um carro como qualquer pessoa comum? Só porque ele era rico ele tinha que ter um helicóptero? Mas ele deu uma resposta que é muito interessante. Ele disse assim, eu tenho uma empresa gigante para dar conta, eu tenho milhares de funcionários, 20, 30 mil funcionários da minha empresa, milhares de reuniões, e o meu dia tem as mesmas 24 horas que de todo mundo. Eu não posso me dar o luxo de perder 3, 4 horas no trânsito de São Paulo e perder um tempo que eu poderia gastar com a minha família. Então, como ele é uma pessoa de posses, é uma pessoa rica, ele prefere ter esse gasto com um helicóptero, um gasto com um jato, para que ele consiga reduzir o deslocamento dele, o tempo de deslocamento, para que ele possa ficar mais tempo com a família. Ou seja, na verdade, para quem olha de fora, parece que ele está esbanjando, mas na verdade, não. Simplesmente ele está otimizando o tempo dele baseado num recurso que ele já tem. Provavelmente a maioria das pessoas faria a mesma coisa e faz. E o mais incrível é, se você for pensar, o gasto que ele tem com um avião ou com um helicóptero não equivale a nem 1% do patrimônio dele. E a gente vê muita gente que critica os ricos por isso, que gasta 10, às vezes 15, 50, até 100% dos próprios salários suado com um celular novo que às vezes nem está precisando. Então vale a gente refletir um pouquinho sobre se os ricos realmente estão esbanjando, se a gente realmente não está vendo só aqueles meia dúzia que se fazem de ricos ou que utilizam o dinheiro dos pais para esbanjar, ou se a gente tem que pensar que as pessoas ricas, na verdade, muitas vezes estão otimizando o tempo, têm um motivo para efetuarem aqueles gastos. A quarta mentira que eu vejo por aí, as pessoas comentando, e que é até muito comum, é dizer que ricos têm sorte. Eu até entendo o motivo pelo qual as pessoas pensam isso. Um rico às vezes montou um negócio e deu certo, criou uma ferramenta como o WhatsApp e deu certo, tudo. Mas se ricos realmente tivessem apenas sorte, por que você acha que as pessoas que ganham na Mega Sena, a maioria, 95, 99% delas, não continuam ricas após 2, 3, 4 anos? Da mesma forma, se você for perceber, a maioria das pessoas que ganharam o prêmio, por exemplo, do Big Brother Brasil, não continuam ricas. As que ainda têm um grande patrimônio é porque continuaram trabalhando, porque continuaram fazendo de alguma maneira o dinheiro que já ganharam render e continuaram ganhando mais dinheiro. Então, as pessoas que acharam que a sorte que elas tiveram por ganhar o Big Brother havia
resolvido a vida delas, hoje estão em situação financeira difícil novamente. Isso é algo muito comum da gente ver. As pessoas que ganham na Mega Sena rapidamente se encontram pobres de novo porque elas não são pobres financeiramente, elas são pobres na mente. Elas têm a cabeça ainda enraizada na mentalidade pobre. Então, a gente tem que entender que, na verdade, ricos não necessariamente têm sorte. Ricos têm um trabalho muito grande, trabalham bastante e têm uma mentalidade diferenciada. É até interessante que Thomas Jefferson certa vez disse que ele acreditava muito na sorte e que quanto mais ele trabalhava, mais sorte ele tinha. Então fica a lição para que a gente entenda que ricos trabalham muito e têm uma mentalidade diferenciada. A quinta polêmica que existe por aí, e essa eu não vou chamar nem de mentira ou de mito, é mais uma polêmica, é que dinheiro traz felicidade. Ou dinheiro não traz felicidade, como muitas pessoas gostam de dizer. E nunca se chega a uma conclusão sobre isso. Agora, eu tenho a minha opinião formada sobre isso. Eu acho que felicidade está muito relacionado a como você enxerga a riqueza. A riqueza pode ser a riqueza financeira, como a gente está falando aqui no vídeo, a gente está falando basicamente da riqueza financeira, mas a riqueza também pode ser de várias outras coisas. Você pode ser rico em amor, rico em relacionamentos, você tem rico em saúde, você tem vários tipos e cada uma dessas pode trazer uma felicidade, a felicidade de alguma maneira. A felicidade eu acredito que é algo mais profundo, que envolve inclusive a sua relação com Deus, mas se a gente estiver falando da riqueza financeira, a gente tem que pensar no dinheiro como oxigênio. Então quando alguém diz, que a riqueza não traz felicidade, dinheiro não traz felicidade, eu penso da mesma forma, como se alguém me perguntasse se respirar oxigênio traz felicidade. Isso não faz sentido nenhum. E por que eu comparo com oxigênio? Porque, para mim, dinheiro é como oxigênio. Quando você não tem oxigênio, quando você não tem como respirar, quando você está embaixo de um lago, afogando, tudo que você quer é oxigênio. Você só consegue pensar nisso, você não consegue pensar em mais nada. Você só consegue raciocinar para obter o oxigênio. Quando você consegue obter o oxigênio, quando você está sentado na sua casa respirando, o oxigênio não é algo que te causa desconforto ou você simplesmente começa a se preocupar com outras coisas, correto? E da mesma forma é com o dinheiro. O dinheiro, quando você não tem, você só consegue pensar nele, você só consegue pensar em obter mais dinheiro, porque aquilo custa a sua sobrevivência, aquilo está relacionado à sua sobrevivência. Mas a partir do momento que você tem o suficiente, que você tem mais, outras coisas começam a se tornar importantes. Então, dinheiro traz felicidade ou não traz felicidade? Depende. Oxigênio traz felicidade ou não traz felicidade? Até um certo ponto, sim, porque você precisa sobreviver. A partir de certo ponto, não. Então, essa discussão é muito longa, mas essa é a minha visão e é por isso que eu acho que esse é um dos mitos que se fala por aí. A sexta mentira que as pessoas acreditam vendo as pessoas ricas é que quanto mais dinheiro eu tiver, quanto mais eu ganhar, mais a minha vida será melhor. E não necessariamente isso é verdade. Inclusive tem um exemplo para contar aqui. Certa vez um amigo meu passou em um concurso público em que as pessoas ganhavam muito bem e entrando lá ele percebeu que haviam pessoas que ganhavam muito a mais do que o teto dos ministros do STF. Para quem não sabe, o teto do funcionalismo público é o salário de um ministro do STF, que hoje é cerca de R$37 mil por mês. Salário altíssimo. Mas o teto do salário dos funcionários públicos, dos servidores públicos, tem de ser o dos ministros do STF. Ninguém pode ganhar mais. Mas na época, muitas pessoas naquele órgão que ele entrou ganhavam mais do que esse valor. E ele percebeu que ocorreu uma movimentação para cortar o salário dessas pessoas até o teto. Então havia pessoas que ganhavam 40 mil, 50, até 60 mil. E estavam querendo cortar para que o salário ficasse nos 37 mil, na época era 33, então, para que o salário ficasse no teto dos ministros. E teve muita gente reclamando, argumentando que não conseguiria nem mesmo pagar o Natal daquele ano se o salário fosse cortado a esse ponto. E você pode falar, meu Deus, mas que absurdo. E é um absurdo mesmo. Mas veja que quanto mais se ganha, infelizmente para a maioria das pessoas, quanto mais se ganha, mais se gasta. Então muitos desses tinham 6 carros na garagem, casas que gastavam milhões de reais para ser sustentadas, a manutenção era cara, o local era caro, o condomínio era caro, era tudo caro. E ainda davam dinheiro para a família, gastavam com uma viagem por mês para o exterior. Então você vê que as pessoas realmente gastavam muito a mais do que poderiam.
Em compensação, tem pessoas que ganham R$1.200, R$1.500, às vezes R$1.000, que são absolutamente organizadas e até têm dinheiro guardado. Mais do que pessoas que ganham 50, 60 mil. Por que isso acontece? Porque está muito mais relacionado a como você gerencia o dinheiro. Não é necessariamente o quanto você ganha, é o quanto você consegue gerenciar do que você já tem. Ganhar bem, aumentar a sua renda, claro que é importante e é o segundo passo. Mas o primeiro passo é você aprender a gerenciar o seu dinheiro. E isso tem que ficar muito claro para todos, para que você não acredite que só quando você começar a ganhar mais é que a sua vida financeira vai ficar melhor. Isso não é verdade. O sétimo e último mito, mentira que eu vejo, que é muito comum as pessoas acreditarem sobre ricos, é que as pessoas ricas, quando trabalham muito, trabalham até fim de semana e isso não é pra mim. A sétima mentira que eu vejo que as pessoas acreditam muito sobre a vida das pessoas ricas é que ricos empreendedores trabalham muito, inclusive nos fins de semana, e não é pra mim. Essa é uma crença muito comum no nosso país e eu acredito que, inclusive, muitas pessoas acabam fazendo um concurso público porque não querem trabalhar aos sábados, por exemplo. Mas é interessante a gente ver que as pessoas que pensam assim nunca experimentaram empreender e fazerem algo que faz sentido para o propósito de vida delas. Porque a partir do momento que você faz algo que você ama, você não acha que está trabalhando. E isso eu vi na prática a partir do momento que eu comecei a empreender. Hoje em dia, na minha opinião, na minha visão, trabalhar aos sábados é mais prazeroso do que, por exemplo, assistir uma série no Netflix. Então eu não acredito que estou trabalhando. A partir do momento que você encontra algo que você gosta de fazer e quando você começa a construir algo de valor, algo que as pessoas realmente gostam e algo que traz algum valor para a sociedade, de alguma maneira aquilo te transforma ao ponto de que você acha que você está simplesmente se divertindo de segunda a segunda e não trabalhando. Essa é uma realidade de muitos ricos. Se você for ver a biografia de várias pessoas ricas, elas adoram trabalhar. Elas são workaholics muitas vezes não porque precisam trabalhar. Muitos deles nem precisavam trabalhar, poderiam parar de trabalhar e nunca mais a família deles teria problemas financeiros, nem mesmo os filhos, nem os netos, de tanto dinheiro que eles conseguiram acumular. Mas mesmo assim, por que você acha que elas continuam trabalhando? Porque aquilo de alguma forma traz um prazer muito grande. E é isso que eu percebo com pessoas ricas que conseguem gerar algum valor para a sociedade em geral. E esse é um mito que a gente vê muito por aí. Inclusive, em algum momento da minha vida também já acreditei nesse mito, mas percebi na prática que ele não acontecia. Que quanto mais você trabalha com o que ama, menos você acha que está trabalhando. Então, antes da gente terminar, eu gostaria de falar para você que eu já gravei outros vídeos falando sobre esse tema. Se você por acaso gostou, eu gravei um vídeo, vou deixar o card aqui, vai estar passando aqui em cima para você assistir. São 11 coisas que pessoas ricas fazem e que pessoas pobres não fazem, baseado num livro muito interessante. Eu vou deixar para que você veja todas as informações nesse vídeo. É um vídeo antigo aqui do canal, inclusive é um vídeo que mais tem visualizações aqui no canal, muito interessante. Tem uma musicazinha de fundo que incomoda um pouco, porque na época a gente editava de forma diferente, mas é um vídeo muito interessante. Espero que você tenha gostado de tudo que eu falei aqui. Se gostou, provavelmente vai gostar bastante também do outro vídeo. E eu te vejo, quem sabe, num próximo vídeo. Não deixe de se inscrever, de compartilhar o vídeo e de curtir também aqui o canal. Você me ajuda bastante fazendo isso, tá bom? Grande abraço e a gente se vê na próxima.